De iniciación en el grado 29 en el rito escocés antiguo y aceptado consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental. Es una de las representaciones más clásicas del demonio. Tiene torso humano con ambos sexos, cabeza de macho cabrío con grandes cuernos, alas de murciélago. No engaña a nadie con su aspecto. Es una encarnación luciferina porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino. El iniciado va con una venda en los ojos que se le quita al llegar delante de Baphomet y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet, que es con los brazos en forma de X. La cruz cristiana se tira al suelo y el candidato la tiene que pisar, primero con el pie izquierdo, después con el derecho, y luego ya pide que brille la luz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, es la luz de la gnosis, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. O paradigma nessa nação, Deus vai mudar. A salvação para o cristão está baseada inteiramente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E que não importa o quanto nos esforcemos para sermos bons, jamais alcançaremos o alvo de sermos santos como Deus. Mas Deus dá o presente gratuito da vida eterna para aqueles que acreditam em Jesus Cristo e permitem que Ele pague pelos seus pecados na cruz. Nas palavras de João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação para o maçom é algo totalmente diferente. Os maçons estão contando com suas boas obras, algo que a Bíblia diz que não pode salvá-los de fato. O monitor maçônico ensina que Deus, o olho que tudo vê, vai recompensar o homem de acordo com suas obras. O olho que tudo vê penetra nas profundezas do recesso no coração humano e vai nos recompensar de acordo com nossos méritos. No 19º grau do rito escocês é dito ao maçom: o maçom que tem dado prova de sua afeição aos estatutos e regras desta ordem, no final o fará merecedor de entrar na Jerusalém celestial, o céu. O 28º grau do rito escocês afirma: o verdadeiro maçom ergue-se por degraus até alcançar o céu. Os maçons acreditam que eles podem merecer a salvação e que eles podem subir uma escada até Deus, a quem eles chamam de grande arquiteto do universo, e que um dia eles vão ficar diante de Deus e Deus irá levá-los ao céu. Não por causa de Jesus Cristo, não, mas porque eles foram bons maçons e fizeram boas obras. Um dia eu estava conversando com o pontífice do santuário em Minneapolis, de onde eu sou. Ele me ligou um dia. Ele tinha ouvido a minha fita sobre maçonaria. Como é que você ousa dizer que a maçonaria não é cristã? Ele disse: eu sou um diácono na minha igreja. Ele disse: eu sou um bom cristão. Eu sou o chefe do meu santuário. Como é que você pode dizer que eu não sou cristão? Aí eu parei e lhe fiz uma pergunta. Bom, senhor, se você morresse agora e ficasse diante de Deus esta noite, e ele te perguntasse por que ele deveria deixá-lo entrar no céu, eu disse: o que você responderia? Eu nunca vou esquecer, houve um silêncio por mais ou menos 10 ou 15 segundos, então
Ele me respondeu, bom, eu acho que responderia que fui um bom maçom. Se os maçons estão esperando que suas lojas os salvem, sua confiança está no lugar errado, assim como os que têm sua esperança em um cargo na igreja ao invés de Cristo. Seria como depender de uma associação esportiva ou de um country club se as obras pudessem nos salvar. Eu estava pregando no Texas, no sul do Texas, numa grande igreja, onde os maçons de lá, muitos deles faziam parte da liderança. E eles viram a minha fita na manhã que eu fui pregar e eles falaram, nós não sabemos por que estamos deixando você pregar. Você está criticando a maçonaria. E a maior parte da liderança era maçônica, os professores da escola dominical eram maçons. De fato, um dos líderes era o venerável mestre de sua loja na cidade e o outro era o soberano pontífice do santuário. E eles vieram a mim depois do culto e eu disse, bom, vocês têm os livros, procurem em seus próprios livros dentro do contexto tudo o que eu falei. Eu dei a eles os capítulos, os números das páginas. Eles ficaram até 4 da manhã daquele domingo vendo todos os documentos em suas próprias bibliotecas maçônicas. Eles voltaram na segunda de manhã e disseram, nós queremos que você saiba, Ron, que todos nós resignamos da loja a noite passada. E nós estamos vendo isso acontecer por todo o país, quando os maçons tirarem o embrulho e examinarem o conteúdo do que estão envolvidos e eles vão descobrir que estão mesmo numa seita não cristã, pagã e idólatra e que nenhum cristão deve fazer parte. Sua forma de salvação não é a cruz de Cristo, mas o sistema de moralidade e boas obras para alcançar a tão almejada loja celestial. E para o maçom, Jesus Cristo não é o sem pecados Filho de Deus, mas é rebaixado à posição de um simples reformador, que não é diferente de Buda, Confúcio ou Maomé. É aqui que levantamos a questão com a maçonaria. O mesmo Jesus que amou ser o único caminho ao Pai, também disse que não podemos servir a dois senhores. Se você é maçom, você tem que tomar decisão. Você não pode ser um cristão e permanecer na loja maçônica. Ou você deixa seus pecados serem levados à cruz de Jesus, ou então tente pagar por eles em um sistema de moralidade e boas obras. Há versículos na Bíblia que afirmam que devemos sair das trevas. E diz também que as trevas não têm contato com a luz. E também o livro de Provérbios afirma que existe um caminho que parece reto ao homem, mas conduz à morte. Então, o meu conselho para as pessoas é que se afastem de tudo isso. A gente aborda a teoria luciferiana, a gente percebe que existe isso, né? Talvez esteja na hora, então, de eu começar a falar dessa doutrina luciferiana. Num vídeo, primeiro vídeo, talvez, agora eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo vídeo que eu fiz sobre os jesuítas da depressão, eu falei que havia diferenças entre Lúcifer e Satanás. Quem melhor faz essa diferença é Albert Pike. Vamos falar um pouco de Albert Pike. Eu separei algumas coisas de Albert Pike que estão expressas no seu grande manual Morais e Dogmas, Morals and Dogmas, um livro, uma espécie de manual maçônico do rito escocês. Quem é Lúcifer? Quem é essa personagem misteriosa? Aquele que porta a luz, aquele que carrega a luz. Aquele que faz o conhecimento e o poder, que dá o conhecimento e o poder à Terra, através de uma educação superior, através da religião, através do governo. É assim que Albert Pike começa a definir Lúcifer. Reparem, ele não está falando de Satanás. Vou citar ele. Lúcifer, o portador da luz, estranho e misterioso nome dado ao espírito das trevas. Lúcifer, o filho da manhã. É ele que porta a luz. E com seu esplendor, cega intoleravelmente os sensuais e as almas egoístas. Não é verdade? Não duvide disso. Porque as tradições estão cheias de revelações divinas e inspirações. Mas existem inspirações que não são de um credo só e de uma idade só. Aqui ele quer dizer que Lúcifer também é inspiração. Pike discute a necessidade da doutrina luciferiana para eliminar as falsas tradições do cristianismo. Quando eu me referia no início a William Guy Carr,
quando ele escreveu Satã, o príncipe desse mundo, e mais tarde escreveu os peões no jogo, ele se referia a Lúcifer e Satanás. Lúcifer, aquele que porta luz, é uma figura misteriosa também da Igreja Católica. Está na origem do Vaticano, inclusive. Lá na necrópole do Vaticano, existe uma sala para Lúcifer. Está lá a pintura, para quem quiser ver. Hoje os turistas têm acesso àquelas câmeras, chamada necrópole do Vaticano. Né? Eu vou colocar os links para quem quiser olhar isso. Então, Lúcifer está presente no Vaticano. Lúcifer, como eu disse em outro vídeo, não é exatamente Satanás, ele é cantado. Há cantos gregorianos, ainda recentes, que falam em Lúcifer. Só que Lúcifer, para um maçônico, para Albert Pike, é o adversário, ele é contra Deus. Adonai. Adonai é um nome egípcio de Deus no início da Bíblia, ainda no Gênesis. Esse Deus ainda não é Javé, que Albert Pike chama de o Deus. E é contra esse Adonai que existe Lúcifer. Lúcifer tem coisas boas, somente coisas boas, diz Albert Pike. Satanás tem coisas ruins. Vamos adiante um pouquinho. A história da força. Lúcifer é a expressão da inteligência. Satanás é uma força, é uma expressão da força, de uma energia. Aliás, é aquela que está presente nos rituais satânicos. A gente não diz rituais luciferinos, a gente diz rituais satânicos. Isto é, alguém tem que ser sacrificado, tem que haver sexo. Esse sexo é tântrico, é pela boca, pela vagina, pelo ânus. Esse sexo ele é completo. Esse sexo energético, né, que é já de tradições muito antigas, é o que consta dos rituais maçônicos, celebrados inclusive em igrejas mormons nos Estados Unidos. Existe um whistleblower, alguém que foi mormon, saiu e revelou o que viu. Existe um templo mormon em Salt Lake City, em Utah, onde existiram rituais satânicos. Mormonismo, santo dos últimos dias, e satanismo, tudo a ver. O que junta os dois, o cimento dos dois, são os maçônicos de grau 32, 33. Aqui, de repente, existe algum amigo maçônico que está me ouvindo, poderá ficar chocado com o que eu estou falando. Já vou avisando, naquela pirâmide, graus 30, 31, 32, 33, são os que fazem os ritos satânicos. Abaixo disso, não existe rituais satânicos. Os aprendizes maçônicos, na verdade, são pessoas proeminentes da sociedade, são pessoas de caráter nobre, elas são verdadeiros filantropos, elas ajudam os pobres, elas fazem caridade, elas ajudam hospitais, elas trabalham para o bem da sociedade. Esse é um maçônico aprendiz. É assim que ele é. Ele não sabe o que acontece lá em cima. Como diz Albert Pike, nem deve saber. O aprendiz, o do primeiro degrau, o maçônico do primeiro degrau, é que nem um outro qualquer. Um gentil, um goim, como dizem os sionistas. Ele não deve saber de nada. Ele não precisa saber de nada. Mas à medida que ele vai ascendendo essa escala de poder, ele começa a ter ritos de iniciação para Satã. Aí que ele vai descobrir que a maçonaria é uma religião luciferina mesmo, disfarçada. Até então ele não percebe. Então, juízes, promotores, militares, engenheiros, médicos, pessoas assim de expressão dentro das sociedades modernas, que são maçônicas, não tem a menor ideia do que acontece lá em cima. Então, a gente, quando fala maçonaria, aqui, quando eu falo maçonaria e falo em doutrina luciferina, eu estou me referindo à ponta, o capstone. Não é por outro motivo que um dos personagens enigmáticos do livro do Malachi Martin, o Windswept House, é o capstone. Capstone é aquela pirâmide de cobre, de electrol, na verdade, como se dizia, que tapava a grande pirâmide de Quéops. Se a gente fizer uma seção reta numa pirâmide, a gente acha uma outra pirâmide.
A ponta das pontas da pirâmide chama-se capstone. É a ponta da pedra, capstone. Essa ponta era um personagem enigmático dentro do livro, era o líder. E aqui a ideia é um 33, um 32, alguém que seguiu o rito escocês ou o rito nova-iorquino, alguém do Grande Oriente, de alguma loja francesa ou italiana. A gente sabe da força dessas lojas, da loja francesa. João 23 era um maçônico de uma loja do Grande Oriente e era de Paris. Paulo VI era assediado por maçons de todas as partes, de todas as lojas europeias, americanas, inclusive as do Oriente também. Existe a maçonaria no Egito, que tem um culto que volta lá ao Egito dos faraós. Então existem maçonarias diversas, com ritos diferentes, com importâncias diferentes e com inserções na nova ordem mundial diferentes. Não podemos generalizar nunca quando falamos em maçonaria. Agora, doutrina luciferina ou luciferiana, só o capstone e os últimos degraus da hierarquia maçônica. Essa maçonaria que lida com dinheiro, que lida com poder, que lida com segredo, é a mesma que fascina os jesuítas. É a mesma que se insere na ordem jesuíta. Jesuítas de Inácio de Loyola já acabaram. A gente sabe que houve uma mudança nessa ordem. Eu tinha feito antes, do lado de jesuíta, eu tinha colocado o Opus Dei, que seria assim uma versão da direita, assim, jesuíta. Jesuíta seria esquerda, justiça social, socialismo. Opus Dei seria, assim, tem uma face fascista, liberal, capitalista, entre aspas. Depois eu tirei fora o Opus Dei, porque ela só complica o esquema fundamental. Aqui que eu queria chamar a atenção era do conflito Vaticano versus jesuítas. Voltando ao Pike. Pike declara que Satã, agora Satanás mesmo, ele é uma força serpenteante, é Kundalini na visão hinduísta. É aquela energia que de baixo para cima, que ilumina chakras. Esta energia só é despertada no ato sexual, especialmente no ato sexual tântrico ou violento. É por isso da necessidade de crianças. Crianças despertam nesses tarados uma enorme energia, eles sugam energia de crianças. Crianças, na visão deles, têm mais energia para dar, por isso que são as preferidas em rituais satânicos. Não duvidem que eles existem sim, existem há séculos e hoje estão muito organizados. Hoje, eu já falei sobre isso num vídeo que eu fiz sobre pedofilia, nós vemos cada vez mais ringues pedófilos, redes pedófilas, onde estão envolvidos governantes reais, príncipes, primeiros-ministros. Só a Inglaterra forneceu 3 primeiros-ministros: Edward Heath, Gordon Brown, Tony Blair, envolvido em pedofilia. Jimmy Savile, aquele tarado que morreu há 2 anos atrás, que tinha abusado de mais de 200 crianças, condecorado com a Ordem dos Cavaleiros Gregorianos pelo João Paulo II, era um sujeito assim, de alta expressão na sociedade, e era um pedófilo, era um homem nojento, um tarado que deveria passar os restos dos dias na cadeia, mas quem é que ia investigar ele? A polícia de Londres? De que jeito? Como é que a Scotland Yard vai investigar quando existem líderes, chefes da Scotland Yard e do sistema judiciário inglês que são pedófilos, que pertencem, dividem responsabilidades nesses ringues? E eles todos usam rituais satânicos. Existe, então, a pedofilia eu gosto de dizer que a pedofilia é um subcaso do homossexualismo. Só que ele tem uma conotação de maldade que o homossexualismo em si mesmo não tem. Ser pedófilo, que vai às últimas consequências com rituais satânicos, com sacrifício de crianças, a coisa já transcende, já vai muito longe. A gente só encontra isso, e isso só é possível porque isso recebe um enorme de uma proteção. Esses ringues
pedófilos e satânicos são extremamente bem protegidos. Eles duram décadas, porque ninguém toca neles. Primeiro não se conhece, e quando se conhece não se pode investigar. E é tudo abafado. E isso existe há décadas. A nova ordem mundial está impregnada disso. Nova ordem mundial, eu vou repetir seus objetivos. Governo mundial, reino de Jerusalém, não Roma, reino de Jerusalém e Lúcifer. Quem será entronizado? Lúcifer já foi, segundo Malachi Martin, segundo o padre exorcista Gabriel Amorth, Lúcifer já foi entronizado no Vaticano. Só falta entronizar Lúcifer lá no Oriente, no Grande Oriente de Jerusalém. Esta é a pretensão, esse é o objetivo. Albert Pike, como eu disse, ele dizia assim, ele celebrava a libertação de Adão e Eva. Declara que o poder da serpente do Jardim do Éden era uma fonte pura de luz e era honrada pela religião pura do luciferianismo. Como serpente do poder, como a força, que é ultimamente descrita como Kundalini, a energia serpenteante. Pike, o pontífice supremo de Lúcifer, declara que Satã não é Deus do poder das trevas, mas ao contrário, é um ministro, um primeiro-ministro, uma força no lugar de Deus. É a luz da maçonaria. Lúcifer é o objetivo último e definitivo da maçonaria. Uma força no lugar de Deus. É a luz da maçonaria. Lúcifer é o objetivo último e definitivo da maçonaria. ...1997 yılı Türkiye Masonları açısından çok önemli bir yıl olmuştu. İlk defa Mason mabetlerinde gizli çekimler gerçekleştirilmiş ve bu görüntüler Kanal 7 televizyonunda günlerce yayınlanmıştı. İki ayrı locada çekilmiş olan gizli kamera görüntüleri hem Türk halkını hem de yüksek derecelere ulaşmamış Masonları şoke etti. 1738 yılında İstanbul'da kurulan ilk locadan bu yana gizliliğini koruyarak gelen Masonların görüntülerinin deşifre edilmesi ve Masonluğun gerçek yüzünün gözler önüne serilmesi günlerce konuşuldu. Bu şok görüntülerin hemen ardından yayınlanan diğer çekimlerde ise Türkiye Masonluğu tamamen deşifre oldu. Bu görüntülerde yalnızca 33. dereceden Masonların katılabildiği şeytana tapma ayini icra edilmekteydi. Ayini yöneten büyük üstad, locanın ortasında kesilen bir keçinin kanını içiyor ve İbranice bazı dualar okuyarak şeytana tapma ayinini sonuçlandırıyordu. Adayları tanıtınız. Serdar Büyüküstün, mesleği elektrik mühendisi. Aykut Erensoy, mesleği elektrik mühendisi. Kenan Ali Akman, mesleği serbest ticaret. Adayların kimlikleri anlaşıldı. Onları içeri aldınız. Sayın baylar, her şeyden önce bize söz vermenizi istiyoruz. Aramıza alınmanız kabul edilse de edilmese de, bizim düşünce odası dediğimiz o karanlık bölgeye girdiğiniz andan başlayarak, şu ana kadar görüp işittiklerinizi ve bundan böyle burada işiteceklerinizi, gözleriniz açıldıktan sonra da göreceklerinizi hiç kimseye söylemeyeceğinize namusunuz ve onurunuz üzerine söz verir misiniz?
Sayın Aykut Erensoy, Evet, söz veririm. Sayın Serdar Büyüküstün, Söz veririm. Sayın Kenan Ali Akman, Evet, söz veririm. soruşturucu kardeşim adayları oturtunuz. Sayın Serdar Büyüküstün, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Metal bir parça. Kılıç. Sayın Aykut Erensoy, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Kılıca benziyor. Kılıcın göğüslerinize dayandırılması, verdiğiniz sözde durmazsanız yaşamınız boyunca pişmanlık duyacağınızı ve acı çekeceğinizi vurgular. Herhangi bir yanlış anlamaya yer kalmaması için şunu da öğrenmek isteriz. Aramıza girmek isteyen kişi gerçekten siz misiniz? Sayın Aykut Erensoy, Mason olabilmek için size verilen başvuru formunu hiçbir etki, baskı altında olmaksızın salt kendi istem ve buyurultunuzla siz mi doldurup imzaladınız? Evet. Adayların birinci yolculuğu yapmalarını sağlayınız. Kimdir onlar? Gerçek ışığı arayan adaylar. Baylar, az önce okunan andı şimdi benimle birlikte tekrarlayınız. Evrenin ulu mimarı simgesiyle burada bulunan Mason topluluğu önünde kendi istek ve buyrultumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Evrenin ulu mimarı simgesiyle burada bulunan Mason topluluğu önünde kendi istek ve buyrultumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason gizemlerini bir Masondan başkasına ve Mason lojasından başka bir yerde açıklamayacağım. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason gizemlerini bir Masondan başkasına ve Mason lojasından başka bir yerde açıklamayacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Özgür Masonlar Büyük Lojası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Özgür Masonlar Büyük Lojası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Üyesi olacağım locanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Üyesi olacağım locanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Birinci Nazır kardeşim, adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel gerçeğin ışığını saygıdeğer üstad. Doğruyu ve bütün sütunları süsleyen kardeşlerim, adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel gerçeğin ışığını saygıdeğer üstad. Çekicin 3. vuruşunda bilimsel gerçeğin ışığı verilsin. Uçları size çevrilmiş bulunan kılıçlar bundan sonra yaşamınız saldırıya uğrarsa Masonların sizi savunacaklarını simgelemektedir.